bonita, se queres ser bonita. Olha quem está aqui. Olha aqui o nosso primeiro convidado. Este grande ribatejano. É verdade, Lourenço Mota. Lourenço Mota, exatamente. Mas, atenção, este homem que vai aparecer na fotografia, que eu tive o prazer de conhecer, aliás, foi uma das maiores figuras da cultura ribatejana. Dedicou grande parte da vida à etnografia e ao folclore e chegou mesmo a publicar várias obras sobre o assunto. Faleceu há pouco mais de um mês, chamava-se Sebastião Arenque e merece o nosso aplauso porque é um homem da cultura popular portuguesa. Obrigado, muito obrigado. Olá. E um dos legados que deixou foi o filho, Lourenço Mota, que também é um grande divulgador da cultura ribatejana. Não sabe porque é que não sabe? Não sei, estas coisas. Venha mais para aqui, venha mais. São um bocado, digamos, a gente pensando que somos filhos de peixe, pensamos que sabemos nadar. Mas às vezes não é bem assim. Mas aquele peixe que está ali foi um peixe muito grande, que, na verdade, como disse, enriqueceu, poeta popular. Enriqueceu, sem dúvida alguma, o panorama etnográfico a nível nacional mesmo. No Ribatejo, com grande peso, principalmente na minha querida vila da Zambuja e no meu concelho. Foi um homem extraordinário e de maneira que deixou, um delegado deixou obra. E poderei dizer que nos tempos que decorrem não há desculpa nenhuma para que os jovens possam dizer que não havia nada, como é que a gente sabe desta gente, como é que viviam, como é que trabalhavam. Só não sabem se não quiserem, não é? Exatamente. Porque o património está aí à vista. Está, sim, senhora, e uma homenagem muito séria à Câmara Municipal da Zambuja, que com o trabalho do meu pai conseguiu criar um edifício que se chama Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, extraordinário. É um museu que contém uma riqueza incalculável de peças de usos e costumes e tradições de um povo. É espetacular. O Baião há de passar por lá um dia... Tive há pouco tempo. Sim. Não foi ao museu. Não foi ao museu. Aplauso para o município da Zambuja. É sim, senhora. Por falar em peças, o que é que temos aqui? Eram coisas que... Falta aqui, enfim, muita... Sim, falta aqui muita coisa. Exatamente. São pequenos acessórios que eram usados pelos trabalhadores rurais, principalmente, e pelos guardadores de gado. Que se deu o nome de Campinos. De Campinos, exatamente. Portanto, eram guardadores de gado, como sabem, e trabalhadores rurais, que iam para o campo trabalhar e passavam lá semanas no campo a trabalhar. E isto eram pequenos utensílios, as ferraduras que eram usadas para ferrar os cavalos, para eles não se aleijarem nas unhas, porque os animais, se não tivessem esta proteção... é o calçado dos animais, exatamente, com certeza. Se não tivesse esta proteção, os animais feriam. Isso eram as esporas. Que são hoje ainda usadas pelos cavaleiros, claro. Neste caso pelos montadores de cavalos, para poderem guiar os animais e de certa forma... Isto era um alforje que era muito utilizado pelos trabalhadores rurais quando saíam da vila ou da aldeia para ir trabalhar para os campos, levavam aqui as merendas e o comerzinho para o resto da semana. E o amigo Lourenço Mota andou na agricultura com o seu pai desde muito cedo. Não, eu nunca andei na agricultura. O meu paizinho, aos 8 anos, tirou a segunda classe. E, em determinada altura, a minha avó, que eles eram 5 irmãos, hoje, infelizmente, faleceram quase todos, menos um, que é o meu tio Manuel Mateus Arenque, que ainda é vivo. A minha avózinha eram 5 irmãos, como eu estava a dizer, e de repente percebeu-se que o dinheirinho em casa faltava. E era preciso alguma coisa. O meu paizinho andava na escola e foi ter com o professor à escola e disse: "Ô professor, desculpe, mas o meu filho tem que abandonar a escola, tem que ir trabalhar." E o professor: "Dona Rita, não faça isso, é uma pena o Sr. Sebastião abandonar a escola." Sr. professor, mas com penas a gente não governa a nossa casa, com penas a gente não come. De maneira que tenha paciência. E o meu paizinho foi para o campo ajudar o pai, por lá ficou a fazer trabalhos de criança na altura, entretanto ele... O Lourenço era mais eletricista, não era? O meu pai nunca quis nunca foi oportuno ir para o campo. O meu pai, quando eu nasci, o meu pai era eletricista. O meu pai teve até aos 22 anos no campo a trabalhar e ganhou esta tarimba toda. Foi aqui que ele foi buscar a riqueza incalculável das suas escritas. Isto usava-se no campo, era um... Que é isto? Isto era para meter as azeitonas. As azeitonas? Exatamente. Aqui? Que engraçado. Metiam-se as azeitonazinhas aqui metia-se, era um saleiro e aqui o azeitoneiro. Que engraçado. Que que material é feito isto? Isto é de cornos, é disto, está aqui, de cornos dos touros.
Sim, está a ver? sim. Eram de cornos. De cornos. Cornos. E isto era utilizado, isto não é bem na área da campinagem. Isto não é bem na área da campinagem, isto era uma taurina, não é? Uma que era taurina. para os rapazes brincarem até Mas agora, aos touros. E a sua incursão no fandango Sim. deu-se muito novo. Aliás, o seu paizinho não queria... É, exatamente, não queria, isso é outra história. Isso não é outra queria, mas história. Eu andava a estudar na escola em Vila Franca, com os meus 14 anos, mais ou menos, e em determinada altura o meu pai regressa à Zambuja, já com 30 e tal anos, salvo eu. Tinha o Lourenço 12 anos. Tinha o 14, mais 14, ou menos. Mais ou menos 12, 14, não 12, interessa. Mais ou menos essa idade. Claro. E o meu pai pediram-lhe para ele ir ajudar o resto da Zambuja, o resto folclórico, Feiras e Campinas da Zambuja, a continuar o trabalho que eles tinham elaborado. O meu pai foi para lá e eu fui com ele. E naquela altura também queria incorporar o grupo. Mas não, tu vais estudar, é que não há cá fandangos para ninguém. Ele disse, não, como havia falta naquela altura de fandanguitos no grupo, o meu pai, não, só vens para o grupo quando souberes dançar o fandango. Como quem diz, nunca vais aprender, portanto nunca mais vens para o rancho e vais tirar um cursinho que é o que eu quero. Que era como o meu pai queria. Mas o Lourenço à escondida foi aprender o fandango. Exatamente. E hoje é aqui um fandango. Eu às escondidas aprendi os passos de fandango e vi, isto não é tão difícil quanto pensava. E então no ensaio fui ao meu pai e disse, pai, eu quero dançar o fandango. Tu não está, pai, posso experimentar? E então experimentei e o meu pai, de certa forma, foi torcendo o braço e disse, bem, ok. Vá lá, então vá, arranja-se aqui outro rapaz para dançar contigo. E então, a pouco e pouco, a partir dos 14 anos... E hoje dança o fandango como ninguém, pelo que sei. Não, já vamos ver, como ninguém não é bem assim. Bem, porque o fandango é uma dança... É um tipo de dança. Mas dança há 50 anos, já viu? Pois, enfim, mas isso são coisas da vida. Da vida, não é? Ora, então, o Lourenço Mota, um aplauso para este nosso convidado, que é um ótimo comunicador, mais ou menos. é um ótimo e fiel representante da cultura ribatejana. Daqui a pouco já... É um bom comunicador. Já vamos ver a dançar, está bem? E depois vai-me ensinar a dançar, está bem? Eu quiser, não tem problemas nisso. Mas eu sei que é difícil, está bem? Não é. Olha, naquele tempo, eu penso que qualquer rapaz, não foi no meu tempo, no tempo do meu pai, qualquer rapaz da mocidade do meu pai sabia tocar um harmónio. Uma gaitazinha de beijo que se comprava. O meu pai ainda conta uma história que era assim. Eles, entusiasmados com o harmónio, eles, coitadinhos, recebiam muito pouco quando trabalhavam no campo. Viste lá para a frente e rápido temos... Pronto, nas grandes feiras da Zambuja, ele agarrava no dinheirinho, numa bolsinha assim como esta, de pano, levava o dinheirinho, ia à procura do harmónio, comprava o harmónio, levava para o campo e aí aprendia a tocar. O meu pai era o exímio tocador de gaita de beijos. E dançava o fandango a tocar gaita de beijos. Então vamos ver dançar o fandango. Entretanto, está bem? É já? É já? Então, Espera aí, não sai embora, tenha calma. Isto é um homem muito inerte, tenha calma. Já ouvimos a teoria, agora é tempo de ouvir e ver o fandango. Um aplauso para os bailadores Lourenço Mota, Miguel Louro, José António e Carlos Santos. E os tocadores, António Carlos, Gustavo Alves e João Mota. Vamos à música! Eu gostava de dedicar aqui um poema feito pelo meu paizinho a todos os amigos que com ele colaboraram nesta pesquisa ao longo dos anos sobre as coisas tradicionais e populares do nosso povo. E ele escreveu também este poema que vai se enquadrar precisamente naquilo que vamos executar a seguir. E então o meu paizinho dizia assim, quem falou em fandango? Fandango é uma palavra mágica que eletriza e faz vibrar as gentes do Ribatejo. Como dança típica e castiça que é, pode a sua origem e definição ser um assunto largamente discutível. Mas para quem cresce com os chopos e os salgueiros da borda d'água, para quem vive humildemente na solidão das choupanas, para quem rega com suor a terra santa e bendita dessa bela planície, para quem não é mais que um pequeno retalho dessa lesíria imensa, cheia de encanto, de mistério e poesia, o fandango define-se assim. Galhardo na sua montada. Valente campino conduz a manada através dos campos para Lesíria fora. Galope rasgado que no prato se estende e que o cavalo entende pelo bicar da espora. Mas se um toito trasmalha e teimoso em birra, a Lesíria treme e o Tejo se mirra, que é dura a batalha, renhida, severa. No ardor da luta a relva se orvalha do bafo da baba da fera, que berra furiosa, que salta no trilho, e a intrépido campinho não atema à fronta e a verga na ponta, firme do pampilho. Depois cai a noite. Depois cai a noite. O gado remói na paz liseroa. No cândido silêncio, o harmónio soa.
O leite campino, de pernas ligeiras, salta no terreiro, barrete no ar, a cinta a arrojar, vermelha no chão, golfada de sangue na escuridão. Bailar é para a gente que cava o pão, o único gozo que tem na vida. Campino fogoso de cabeça erguida, valente na liça, exímio na dança, e ao rodopiá-la com garbo e pujança, nos braços entala a doce parceira para beijucá-la na manta lobeira. E o harmónio ronca às modas rasteiras, e entra a cantoria que o campino adora, e sai-lhe a escaldar da boca para fora, ardendo em desejos, picantes cantigas que as raparigas respondem brejeiras. E vem o fandango. Quem o leva à palma? O fandango é seu, está-lhe na alma, anda no sangue como o frio no brejo. Se um dia o fandango, por falsas virtudes, trocar seus pés rudes por outros mais finos, então já não há campinos. Morre o Ribatejo! Jorge Alberto. Jorge Alberto. Miguel Ouro. Miguel Ouro. Antônio Carlos. Como? António Carlos. Ah, grande António Carlos. E Gustavo Alves. Gustavo Alves. João Paulo. João Paulo. António. E o grande Lourenço Mota. Muito obrigado, meus senhores. E vá Zambuja!